Olá, estamos aqui de volta, né, com o nosso estudo do Velho Testamento, sempre separando este momento, né, para estarmos juntos, buscando edificação e fortalecimento na Sua palavra, né. E a gente tem caminhado, né, já há algum tempo nesse horário das quintas-feiras, né, para estudarmos juntos a mensagem dos livros do Velho Testamento, né. E hoje, né, nós vamos então dedicar um tempo para estudarmos o livro de Deuteronômio e dada a importância do livro, eu achei mais interessante da gente separar esse estudo em duas partes. Então, hoje a gente vai caminhar mais ou menos até o capítulo 17 ou 18 e depois a outra parte, né? Basicamente o resumo é um panorama, é simplesmente pensando alguns dos textos mais importantes, dando uma visão geral do texto e ainda assim realmente é um texto muito desafiador para nós, né? Então, nós vamos caminhar no texto. Eu gostaria de sugerir que você pegasse a sua Bíblia, não é? E com ela aberta, caminhe comigo. Não existe nada melhor, né, do que a gente caminhar no texto, olhando o texto, procurando identificar as principais passagens, as principais estruturas. Então, eu queria convidar você, não é, assim, a pegar a sua Bíblia, não é? E especialmente a Bíblia de papel, né? Muitas vezes nós usamos o nosso próprio celular, né? Agora possivelmente você está usando aí para assistir a live, mas eu queria realmente incentivar, né, que você pegasse a Bíblia e que a gente pudesse caminhar juntos, você mesmo ter a oportunidade de ler. Se você tem o costume de fazer anotações, algumas pessoas preferem não, mas também eu acho que é interessante se você deseja destacar algum versículo, alguma ideia que chamou a sua atenção, talvez alguma coisa que você depois queira dedicar mais tempo para se aprofundar. Não é? Então, vamos dedicar, né, esse tempo para o estudo da Palavra de Deus. E antes de nós começarmos, né, vamos orar ao nosso Deus. Não é? Assim, nós vivemos nesses dias, né, tão difíceis e como nós precisamos da graça de Deus. Né? Então vamos orar, vamos suplicar, né, a bênção de Deus e assim a gente já passa, né, para o nosso estudo do livro de Deuteronômio. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, ó Deus, por teu imenso cuidado, teu amor, a tua providência, ó Deus, que em todos os momentos, ó Deus, se mostra evidente, Senhor, em nossas vidas, os pequenos detalhes da nossa vida. E nós queremos, ó Pai, te agradecer por teu cuidado e ao mesmo tempo, ó Deus, suplicar que o Senhor mesmo esteja nos dirigindo. Eu quero orar pela vida de cada um dos teus filhos, tu conheces cada coração. A minha oração, ó Deus, que tu estejas abençoando, fortalecendo, fazendo provisão para cada necessidade, dando sabedoria, discernimento, ó Deus, em como enfrentar esses dias, ó Pai. E esse tempo que nós temos aqui, Senhor, que seja um tempo proveitoso, que o Teu Espírito Santo venha nos trazer maior percepção, compreensão da Tua palavra, que o Senhor nos dê clareza, Senhor, como o Senhor deseja, ó Deus, que nós apliquemos essas verdades em nossas vidas. Ó Pai, nós te pedimos, ouve a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, estou vendo, né, que os irmãos aí estão se chegando, né, e todos são muito bem-vindos, né. É, e, inclusive, eu estou vendo aqui o nosso irmão Ari, lá de Brasília, está online. Irmão, um abraço, né? Quanto tempo? Saudades das aulas, né? Muito bom saber que os irmãos tá aí também. E os nossos irmãos, né, todos que estão chegando, né, que Deus os abençoe, né, nesse tempo que nós vamos ter juntos aqui no estudo da Sua Palavra. Oi, Nádia, paz Senhor. Então, estamos longe, mas estamos perto, né? Ainda bem que Deus nos dá essa oportunidade, né, da gente poder dedicar esse tempo mesmo através desse meio, né, da tecnologia. Né? Que bom, meus irmãos. Então, talvez alguns de vocês devam ter visto que eu divulguei também um outro momento, depois desse daqui, mais tarde, que eu vou participar de uma live, né, com alguns irmãos sobre dons espirituais, né, a questão toda da contemporaneidade dos dons. Né. Se você achar interessante também, hoje nós vamos, nessa primeira parte, estudar, né, sobre
Deuteronômio, né? Mas mais tarde, se não me engano, acho que 10 horas, a gente vai ter esse momento também para conversar, né, com o Herbert, professor Herbert, né, sobre a questão é, a questão dos dons espirituais. Né? Oi, Liliane, Deus abençoe. Ok, então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 1, e fiquem com sua Bíblia aberta aí. Uma coisa que eu gostaria de dizer desde já, né? O livro de Deuteronômio, ele é basicamente uma série de palavras que sim, a live também vai ser pelo Insta, né? Pelo Instagram, né? Sobre dons também. Então, o livro de Deuteronômio ele foi escrito relatando a mensagem que Moisés deixou para o seu povo logo antes da entrada na Terra Prometida. Né? Como nós vimos no livro de Números, por causa da incredulidade de Israel, Deus anunciou a eles que eles não entrariam na Terra Prometida, que eles estariam vagando pelo deserto durante 40 anos, que toda aquela geração que não creu não entraria na Terra, somente Josué e Caleb, né, que creram no Senhor, e que essa nova geração que foi surgindo, então, dos filhos que foram nascendo durante esse período de 40 anos, agora esse povo, né, está recebendo a mensagem de Deus. E uma coisa que nos chama atenção, então, é isso, é que Moisés viu a necessidade de preparar o povo para a entrada na Terra Prometida. E a palavra Deuteronômio, né, que significa basicamente a segunda lei, ou a segunda mensagem, segunda palavra, é o registro das mensagens que Moisés entregou para o povo já pouco antes de entrar na Terra Prometida. Né? Se você puder visualizar mais ou menos o mapa daquela região, o povo estava, na nossa perspectiva, aqui do lado oeste do Jordão e olhando para as planícies. Né? E é nesse lugar, então, que Moisés entrega essa mensagem ao povo de Israel. E é por isso que a gente pode dizer, então, né, que essa mensagem é basicamente para ensinar e relembrar o povo a respeito da aliança que Deus fez com os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que o povo deveria obedecer à lei que o Senhor deu. E é por isso que nós podemos dizer, né, que a palavra-chave no livro de Deuteronômio é obediência. Né? O cuidado de guardar tudo aquilo que o Senhor ordenou. Não é? E esta obediência deveria ser uma expressão do amor pelo Senhor. Né? Deus não queria uma obediência servil, Deus não queria uma obediência por obrigação, por medo, Ele queria uma obediência por amor. Não é? E eu creio que essa é a mensagem principal do livro de Deuteronômio, não é? Que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe se nós temos o desejo de obedecê-lo porque nós o adoramos, porque nós o amamos, porque Ele realmente é o nosso Deus e nós encontramos nele a alegria, não é? A perfeita alegria. Então, é essa mensagem que nós temos no livro de Deuteronômio. Alguns autores dizem que nós temos 3 discursos de Moisés, outros dizem que temos 4 discursos de Moisés. Nessa versão aqui da Bíblia, nós temos 4 discursos. Então, são 4 momentos em que Moisés reúne todo o povo e dá instrução para eles. Não é? E o que nós vemos no livro de Deuteronômio é que, por diversas vezes, Moisés recapitula a história, especialmente a questão da desobediência, da incredulidade e ao mesmo tempo as intervenções especiais de Deus desde a libertação do Egito, né, e durante a peregrinação, e ao mesmo tempo Moisés então reforça a revelação que Deus deu da sua lei. E aqui eu queria lembrar, né, que a palavra lei não é simplesmente um conjunto de normas e regras, mas é a instrução do Senhor para que o povo viva. Não é? Então, por isso que a mensagem do livro de Deuteronômio é que através da obediência por amor, o povo vai viver, eles vão ser preservados e vão ser estabelecidos na terra prometida. Então essa é a visão geral que nós temos do livro. A gente já teve a oportunidade de comentar em outro momento, né, que a interpretação da lei realmente é um desafio para nós, porque existem certos conceitos e certas ideias, né, que a gente
não vem renovado no Novo Testamento. E aí o princípio da interpretação da lei de Moisés, o princípio básico é esse. Nós devemos guardar e obedecer aquilo que foi renovado no Novo Testamento. Existem alguns princípios que foram estabelecidos dentro da estrutura de Israel com a aliança que Deus fez com Israel e que com Cristo essas questões elas foram cumpridas na pessoa de Jesus, por exemplo, toda a questão cerimonial, sacerdotal, e ao mesmo tempo muitas daquelas leis que eram chamadas leis civis, as leis de governo da nação teocrática de Israel, não foram renovadas no Novo Testamento. Então, por isso que é um desafio, né, de nós então entendermos como é que essas leis elas se aplicam a nós. Em princípio, nós podemos dizer que todas elas se aplicam a nós, seja de forma literal, seja na forma de princípios, mas todas elas se aplicam a nós. Agora, nós precisamos lembrar disso, que quando nós entramos no Novo Testamento, Jesus e os apóstolos mostram como a lei ela deve ser interpretada e como ela deve ser aplicada em nossas vidas. E quando a gente lê a lei de Moisés, às vezes é até chocante a gente perceber a severidade de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus. Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando ele diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Algumas pessoas dizem: mas o meu Deus não é o Deus do Velho Testamento, é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento era um Deus cheio de ira, mas o meu Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Mas a gente não vê esse tipo de separação na Bíblia. O Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. Né? E se você duvida disso, leia Apocalipse, e lá você vai ver a manifestação da ira do julgamento de Deus de uma forma excepcional. A Bíblia, de ponta a ponta, revela a glória de Deus. Então, vamos então caminhar no texto. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Deuteronômio capítulo 1, o primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. O que é que Moisés faz? Moisés conta a história de Israel. Não é? E até existe uma expressão, né, que diz assim: um povo sem memória e um povo sem identidade. E o povo de Israel precisava o tempo todo recapitular. Moisés mesmo dizia: quando seus filhos perguntarem o que é isso, você conta a história novamente. E a história deve ser repetida, ela deve ser afirmada, não é? Então, por isso a necessidade da gente lembrar que a lei de Deus sempre está vinculada ao seu contexto histórico, ao contexto da aliança, da libertação de Deus para com seu povo, da promessa da bênção da semente de Abraão, não é, que é o Messias prometido. Então a gente não pode desvincular, né, de toda a história de Israel. E aqui ele mostra, né, como é que Deus deu vitória sobre Israel depois, né, sobre os reinos, e ele fala, né, sobre a necessidade da nomeação dos auxiliares. E também nós temos aqui, né, a repetição da história dos 12 homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã, e eles voltaram de lá dizendo que realmente era uma terra muito frutífera e tudo, mas eles também disseram, 10 deles disseram: não tem como, é uma terra de fortificações, de gigantes, não tem como a gente vencer. E então os espias, eles dizem: não vai dar. E somente Josué e Caleb acreditam no Senhor, e por causa de Deus disse: então vocês não vão entrar. E só que daí o povo depois diz: nós nos arrependemos, agora a gente vai. E eles se armam e vão tentar enfrentar o inimigo, e eles são derrotados, e Deus disse: vocês não vão mais vencer porque eu não estou com vocês. E aqui está um tema muito interessante na história de Israel: Deus conosco. Isto é, quando o povo contava com a presença de Deus, eles teriam vitória. Mas se Deus não estivesse com eles, ou se Deus estivesse com eles, com o seu juízo, eles seriam derrotados. Aí no capítulo 2 nós temos as peregrinações, né, do povo pelo deserto, e também nós temos capítulo 2 e capítulo 3 a derrota desses reis, né, de Seom e Og. Né? E esse incidente aqui é citado em outras vezes no Velho Testamento, porque aqui começou a conquista. A conquista não começou depois que eles atravessaram o Jordão, mas mesmo do outro lado, eles já enfrentaram alguns desses povos. Né? E o fato é que eles pediam permissão para passar, não foi dada autorização, houve o conflito, né? E eles venceram esses reis. E esses reis vencidos, então, agora essa terra conquistada, ela já ia pertencer a Israel, chamada na Transjordânia. Transjordânia atravessando o Jordão, né, do lado
do lado oeste para leste, não é? Então aí nós temos a terra da Transjordânia. Duas tribos e meia se fixaram ali, mas Deus disse: vocês podem tomar posse dessa terra, mas vocês vão com as outras tribos para o outro lado do Jordão para conquistar também. E eles concordaram com isso, né? E juntos ajudaram a conquistar a terra. Um ponto interessante aqui no início de Deuteronômio é que Deus tinha dito para Moisés: você não vai entrar. Eu estava pensando assim, imagina só, Moisés foi lá para o Egito, Deus usou ele para operar grandes sinais e prodígios, até mesmo a travessia do Mar Vermelho. E depois de tudo, agora Deus diz: você não vai entrar. E Moisés faz essa oração: rogo-te que me deixes passar. Deuteronômio 3, 25. Para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa. E aqui está um ponto, né, que a gente poderia dizer: mas gente, Moisés devia ter tido, já que foi ele que conduziu o povo, né, durante todo o tempo. Mas aqui nós vemos como Deus manifestou sua ira, sua indignação contra Moisés, por causa também tudo indica, né, o fato de que Moisés, quando ele tocou a rocha, Deus disse que era para falar a rocha, né, e ele bateu na rocha, e Deus viu nisso uma atitude, em Moisés, que não agradou o seu coração. Mas Deus disse: Moisés, você não vai entrar, mas Josué vai conduzir o povo. É um capítulo triste, né? Se a gente for pensar na história de Israel, que Moisés não pôde entrar. Mas Deus é Deus, não é? Ele é o Senhor, não é? E foi Ele que determinou isso, não é? E isso deve causar temor ao nosso coração, né? De que Deus é um Deus zeloso realmente. No capítulo 4, então, Moisés traz essa mensagem para o povo, né? Que ele diz: guardem a lei, manifestem o seu amor a Deus através da obediência. Não é? Então, ele está dizendo: não se esqueçam de quem vocês são, não se esqueçam da história de vocês, que vocês tenham cuidado de obedecer tudo aquilo que o Senhor ordenou. Não é? E diversas vezes ele diz: guarde, seja cuidadoso, não é? Cuidado para não se contaminar com as práticas, as crenças das outras nações. Deus mesmo disse: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Aí em Deuteronômio capítulo 4, verso 24. Que eles deveriam tomar cuidado para que as novas gerações tivessem essa clareza, não é? Que eles realmente deveriam se dedicar à obediência ao Senhor, não é? E eles deveriam evitar a todo custo a contaminação com a idolatria. E por isso no verso 40, né, do capítulo 4 diz: guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos que eu te dou hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todos sempre. Então, a gente até pode dizer que isso aqui é praticamente um resumo da mensagem do livro de Deuteronômio: guardar, obedecer os mandamentos, todos, na íntegra. Não é? Então, aí está o primeiro discurso de Moisés. E desde já, então, que nós precisamos lembrar, lendo esta lei, inclusive o livro de Deuteronômio é um livro mencionado pelo próprio Senhor Jesus, especialmente a síntese do que significa obedecer a Deus. Nós vemos a palavra-chave: guarde, obedeça, se preocupe em guardar tudo aquilo que o Senhor ordenou. E antes da gente seguir para frente, eu acho que é tão interessante, né, a gente refletir sobre isso em nossa época, porque no meio evangélico surgiu muito forte esse conceito: não estamos mais na época da lei, nós estamos na época da graça. E que algumas pessoas até chegaram a dizer: o Deus do Velho Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro, né? Ou são duas formas de Deus tratar com o seu povo. E aí a gente vê muitas pessoas que já não sentem mais a necessidade de falar sobre obediência à vontade de Deus. Mas o próprio Jesus disse que se alguém ensinar a não guardar as coisas da lei, é o menor no reino dos céus. E Jesus mesmo disse: quem me ama guarda os meus mandamentos. Jesus nunca abriu mão, né? O Filho do Homem veio para cumprir não só no sentido de obedecer toda a lei, mas também nos capacitar a obedecer.
E quando a gente vai para Romanos, Paulo deixa bem claro isso, né? Que o novo nascimento, a experiência de receber uma nova vida da parte de Deus, não é para que a gente seja isento da lei, mas é para que a gente seja capacitado a obedecer à lei. Por isso que a palavra obediência ela é uma parte significativa do Evangelho. Não é? E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Nós não somos salvos pela obediência, mas a obediência é uma evidência necessária de que nós somos salvos. Da mesma forma como o povo de Israel ele foi libertado da escravidão do Egito, o sangue foi aspergido nas portas, eles foram protegidos da ira de Deus e eles começaram essa nova vida na presença de Deus como nação. De uma forma muito mais significativa, nós, né, que recebemos a Jesus e cremos no sangue do Cordeiro, nós também temos a responsabilidade de obedecer aquilo que o Senhor ordenou para nós. E aqui nós temos dois perigos. Não é? O primeiro deles é uma obediência legalista e muitas vezes uma imposição de tradição de homens. Essa é uma questão séria e muitas pessoas hoje começam a criar um monte de normas e regras que Deus não estabeleceu na sua palavra. Por outro lado, também essa visão de que já é pela graça, então eu não preciso mais me preocupar com a obediência. Jesus disse, pelos frutos você conhece a árvore. O apóstolo Paulo disse, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, apartes da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então está aí, a primeira questão é obediência. Não é? Então, primeiro discurso de Moisés até o capítulo 4, versículo 43. A partir do versículo 44, capítulo 4, nós temos o segundo discurso de Moisés, não é? E Moisés aqui, novamente, ele vai contar a história. Ele vai contar a história de como é que Israel deu vitória, que Deus deu vitória aos reis, e depois disso, percebe novamente, história e depois a instrução. E aqui, então, Moisés agora vai repetir. E uma coisa interessante, né, porque algumas vezes as pessoas dizem, mas gente, é tão repetido, porque aquilo que nós temos aquilo que nós temos em Números, em Levítico, nós temos agora também aqui, mas lembre-se, essa é a nova geração que precisava receber a instrução novamente, não é? Então, por isso que a repetição é importante. Sim, Eric está perguntando aqui o que é uma obediência legalista. A obediência legalista é quando, ao invés de nós compreendermos que a obediência é fruto da graça de Deus, isso é que nós nos arrependemos dos pecados, colocamos a nossa confiança em Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a partir daí, por amor, obedecemos a Deus, isso é uma obediência que agrada o coração de Deus. A obediência legalista é quando as pessoas começam a estabelecer certas normas e regras e medir o nível de obediência a partir dessas normas e regras. E essa obediência legalista não agrada a Deus. Por quê? Você não sei se já percebeu, né? Assim, pessoas que são mais legalistas, elas dão uma ênfase muito grande na observância de certas práticas e ao mesmo tempo negligenciam grandes princípios. É a mesma coisa que a gente vê entre os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma obediência legalista. Eles eram capazes de dar o dízimo até dos pequenos temperos e vegetais, mas eles não tinham preocupação com a compaixão e a misericórdia e a justiça de Deus. E Jesus disse, vocês são sepulcros caiados, né? Porque eles não obedeciam a Deus de coração, não obedeciam a Deus por amor. Né? E muitas vezes a gente vai ver no meio evangélico esse tipo, sabe, de pessoas que condenam os outros, né, por certos tipos de regras e comportamentos, mas ao mesmo tempo não têm a preocupação de demonstrar verdadeira compaixão e justiça em suas vidas. Né? E esse tipo de obediência não glorifica a Deus. Às vezes eu fico pensando, né, de pessoas que agridem os outros, né? Olha, você vai para o inferno porque você está fazendo isso e aquilo, e o fato é que aquelas pessoas que realmente foram salvas pela graça de Deus vão instruir para a obediência, mas não uma obediência legalista. O legalismo é isso. É você definir algumas normas e regras e dizer, desse jeito é que você vai obedecer a Deus, e que se tornam opressores e pessoas rancorosas e muitas vezes implacáveis em relação a outros que não concordam com essas normas e regras. Não é? O próprio apóstolo Paulo em Colossenses disse, cuidado com aquelas pessoas que dizem não toque nisso, não mexa naquilo e tudo mais, né? Porque isso tem aparência de sabedoria, mas não tem nenhum poder contra o pecado. Então, a verdadeira obediência é fruto do nosso amor por Deus, de um coração regenerado. É isso que agrada ao Senhor. Então, nós temos aqui no capítulo 5 a repetição dos 10 mandamentos de Deus, não é? E
E basicamente, não é aquilo que Deus já havia dito. Os 10 mandamentos estão no contexto da libertação do Egito. E eu queria dizer isso porque é muito importante. Que o povo viveu durante séculos debaixo da escravidão do Egito. E agora eles iriam viver uma nova vida. E é por isso que é muito importante quando diz aqui: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 5, versículo 6. Então nós temos que entender os 10 mandamentos dentro desse contexto. Porque às vezes algumas pessoas estabelecem os 10 mandamentos sem levar em conta que o próprio Moisés ele coloca os 10 mandamentos no contexto da escravidão do Egito. A primeira questão é não ter os outros deuses. O Egito era uma nação de politeísmo extremo, eles tinham um monte de deuses para todas as coisas, não é? Então aquele povo que viveu naquele contexto, eles estavam rodeados de idolatria. E por isso Deus disse: vocês não vão ter outros deuses, não vão fazer imagem de escultura. Ele pode imaginar lá no Egito todos aqueles deuses, né, com corpo de homem, cabeça de animais, de serpente, de jacaré, de lobo ou coisas assim. Todo tipo de idolatria. E Deus disse: não faça isso, não adore, não dê honra. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, ele diz, né, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E Paulo diz claramente que Deus se revelou na criação e que ao invés dos homens agradecerem a Deus, glorificarem a Deus, eles mudaram a glória de Deus em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador. Então aqui nós temos um ponto muito importante da lei, né, o perigo da idolatria. Interessante que lá em João, o apóstolo João, né, ele diz assim: meus irmãos, fujam dos ídolos. Então esse tem sido o problema, foi o problema na história de Israel, isso tem sido o problema na história da igreja cristã. E eu creio que é importante a gente dizer isso, né? Que especialmente no cristianismo medieval havia toda aquela ideia, né, de que você poderia atribuir honra a certas pessoas, né, que foram chamadas de santos, e que você podia fazer estátuas, e que você poderia fazer altares, e que você poderia pegar pedaços pedaços de ossos ou coisa assim desses santos e colocar dentro de um relicário e promover uma peregrinação para que as pessoas pudessem ir ali. E eu sei que muitas vezes, não sei se temos católicos, né, nos acompanhando, né, mas muitas vezes não é adoração, é uma reverência, é um respeito, né, como alguém respeita o seu parente, né, que já morreu, coisa assim. Mas o fato é que muitas pessoas realmente criam altares, se curvam diante deles e depois, quando recebem supostamente alguma graça, né, como é dito, eles dão honra a Deus e mais alguém, não é? E Deus mesmo disse: a minha honra não darei a outrem, não é? Só existe um mediador entre o Deus dos homens e a Jesus Cristo. Então o perigo da idolatria é muito grande, não é? Não tomar o nome do Senhor em vão. E aqui, gente, não é simplesmente dizer Deus me acuda ou coisas assim, mas é usar o nome de Deus, né, para fazer um juramento, usar o nome de Deus para dizer: olha, eu prometo, eu não fiz isso em nome de Deus ou coisa assim. Isso é muito perigoso. E o fato é que hoje nós vemos o nome de Deus sendo tomado em vão, porque às vezes as pessoas colocam Deus em coisas que Deus não está de jeito nenhum. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos ver quem é Deus, qual é o seu caráter, e a partir daí dizer isso é de Deus. Eu estou dizendo isso porque na Idade Média, quando as cruzadas foram realizadas, a pregação deles é Deus o quer, Deus o quer. Quando houve a chamada Santa Inquisição, que não era santa, não é? E muitas pessoas foram torturadas, mortas, queimadas vivas, no julgamento as pessoas dizem: esta é a vontade de Deus, não é? Quer dizer, o nome de Deus foi colocado aí como se fosse algo que Deus tivesse. E a partir daí, até hoje, muitos incrédulos, eles dizem: eu não creio num Deus desses. E eu quero dizer para vocês: eu não creio no Deus da Inquisição, eu não creio no Deus das Cruzadas, eu não creio no Deus que promove a violência, eu não creio no Deus que promove o ódio, o preconceito, porque esse não é o Deus da Bíblia. Só que muitas pessoas colocam o nome de Deus. E sabe, e hoje em dia nós vemos tantas pessoas dizendo: Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, Deus está revelando isso para você. Eu queria dizer: tome cuidado. Olha o que está surgindo de profecias e profetadas o tempo todo por aí, não é brincadeira. Pessoas dizem: Deus me mandou dizer isso. Às vezes as pessoas chegam com tanta naturalidade: olha, Deus está te dizendo isso, né? E às vezes, como é que você sabe? Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas estão tomando o nome de Deus em vão.
Não coloque o nome de Deus naquilo que não está de acordo com o caráter de Deus, porque senão nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Sabe, o que tem sido feito em nome de Deus através da história não é brincadeira. Nós temos aqui o dia de sábado, né, o símbolo do descanso, né, e aqui, quem sabe em outro momento a gente possa até se aprofundar nesse estudo. Né. Os cristãos, através da história, têm considerado um dia como um dia de descanso, mas há uma discussão muito grande, né, sobre em que termos que esse dia de descanso deve ser observado. Eu creio que o princípio está aqui, né? Deus criou o mundo em 6 dias, o sétimo descansou, então nós temos um princípio de descanso. E aí nós temos o princípio do trabalho do descanso. 6 dias para trabalhar e um dia para descansar. E até eu brinco assim, gente, não é um dia para trabalhar e 6 dias para descansar. Não é? O nosso Deus trabalha até agora, como disse Jesus. Então o trabalho é uma coisa que glorifica a Deus e ao mesmo tempo o descanso é importante. Honra teu pai e tua mãe. Veja a questão da estrutura da família. Hoje em dia nós estamos vendo uma deterioração do conceito da família, ideologias, conceitos que permeiam a sociedade inteira, a mídia, os governos e tudo mais estão deteriorando o conceito da família. Inclusive algumas pessoas dizem que nós precisamos destruir o conceito judaico-cristão da família. Então, veja bem, diz, honra teu pai e tua mãe. E a promessa é para que você tenha longevidade, para que se prolongue os seus dias na terra. Não matarás, não é? E a gente vê, né, até em nome de Deus, muitas vezes, pessoas matando, lembrando, né, que no meu entendimento, guerra e a execução da justiça pode ser base, né, para que haja pena de morte. Agora isso, eu sei que isso traz um monte de questões aí, mas de qualquer forma é isso, não assassinarás, né? Não tirarás a vida dos outros de uma forma violenta, injusta e assim por diante. Não adulterarás, novamente a preservação da família, do casamento. Não furtarás, a preservação da propriedade privada. E aqui eu quero dizer, por isso que não existe essa questão de que o cristão, tendo tudo em comum, significa que não existe mais propriedade privada. Não é? Porque Deus reconhece que se você trabalhou e você tem aquilo que Ele te deu, então isso daí é seu, mas que você deve ser um mordomo fiel, com compaixão e misericórdia. Não é? Esse é o princípio. Então, é uma pena, né, que muitas pessoas têm roubado das mais diversas formas. Roubar a glória de Deus, roubar o tempo de Deus e muitas vezes, sim, guardar para si aquilo que não lhe pertence ou montar esquemas de corrupção e assim vai. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sabe, e hoje em dia é uma coisa tão impressionante, né, de pessoas que estão dizendo isso, você disse aquilo, você fez aquilo, e são capazes de destruir a reputação das pessoas por razões extremamente egoístas e tudo mais, não é? E muitas vezes as pessoas acham que não tem nenhum problema. Gente, pense bem nisso, não é? Antes de você falar mal de alguém, antes de você criticar alguém, certifique-se que você está fazendo isso com justiça. Aliás, a pergunta é, e por que você quer falar? Porque, na verdade, se nós estamos contribuindo para roubar das pessoas aquilo que ela tem de mais precioso, que é a reputação, é a honra, isso é algo extremamente ofensivo aos olhos de Deus. E é uma pena, né? Porque às vezes as pessoas são capazes de dizer muitas coisas. Jesus disse até, olha, até mesmo você chamar alguém de raca, o tolo, já é digno do inferno, quanto mais falso testemunho contra o próximo. Até eu queria dizer, viu, se alguém chegar para você e dizer, olha, você sabia disso, você sabia daquilo, você sabia que fulano fez isso, fulano fez aquilo, e pior ainda, você sabia que no coração dele ele pensava desse jeito, tome cuidado com isso. Quem é que consegue julgar os corações, as intenções, as motivações? Quem nos julga é o Senhor, é Ele que conhece o nosso coração e Ele sabe por que nós fazemos ou não fazemos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não cobiçarás. Gente, a questão de aprender o contentamento. Nós devemos trabalhar, nós devemos gerar nossa renda, mas não fique ingrato, não fique insatisfeito, não fique invejoso, porque aí está a base da cobiça. Né? Então, gente, a ética dos 10 mandamentos é uma coisa muito importante. Não é? Depois vocês podem ver até um livro chamado, eu acho que é a Ética dos 10 Mandamentos, da editora Vida Nova, que faz essa análise bem interessante. Então, o que nós temos? Os 10 mandamentos são como os pilares da lei de Deus. Todas as outras coisas que vão ser colocadas depois estão baseadas nesses princípios aqui.
no princípio da honra de Deus, no princípio do trabalho, do descanso, no princípio da adoração, no princípio da propriedade, do princípio da família. E esses princípios aqui é que dão embasamento e fundamento para tudo mais que Deus vai orientar o seu povo a obedecer. E Moisés então ele se apresenta, né, como aquele que tem a responsabilidade de ministrar esse ensino, e aí é por isso que nós podemos dizer que Moisés é o legislador, não é? A Bíblia diz Moisés falou. Moisés é uma pessoa de extrema autoridade dentro da história do povo de Deus. No capítulo 6, então, novamente Moisés diz, olha, são esses os mandamentos. E aqui está um texto clássico, né? Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja bem o contexto da idolatria do Egito. Só o Senhor é Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aqui está o grande princípio. É que nós obedecemos não porque a gente está receoso de que a ira de Deus vai se manifestar sobre nós, ainda que isso seja uma realidade, né? O nosso Deus é zeloso, mas Deus quer de nós o amor. Que nós possamos reconhecer que Ele é o nosso Deus, que Ele é a pessoa mais importante para nós, que nós encontramos prazer na Sua lei, que a obediência a Ele não é uma coisa que a gente faz porque a gente tem que fazer, mas porque nós queremos fazer, porque Deus é digno de honra, de glória, de obediência. A nossa obediência ao Senhor é porque nós amamos a Ele. E por isso que amar a Deus não é simplesmente da boca para fora dizer eu te amo, não é? Mas significa expressar isso. Entenda, aqui uma questão interessante sobre a relação do amor e obediência. É que você pode obedecer sem amor, e isso não glorifica a Deus. Você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. A motivação de buscar aplausos das pessoas ou de alguma forma de acariciar o seu ego. Deus não é glorificado por esse tipo de obediência. Mas o que agrada o coração de Deus é quando nós obedecemos porque nós o amamos. E na verdade a verdadeira obediência é uma expressão do amor. Obediência sem amor não é obediência, porque na verdade nós não estamos fazendo com a motivação certa. E esse era o problema dos fariseus. Eles iam para o meio da praça e eles oravam e diziam, olha, e as pessoas diziam, olha só como eles são religiosos. E Deus está dizendo, não faça isso. Porque Deus conhece o coração das pessoas. É por isso que a lei fala sobre a circuncisão do coração. Os judeus tinham essa cerimônia da circuncisão de todo criança, um menino. Mas a circuncisão física deveria ser a expressão da circuncisão do coração, que é a verdadeira obediência. E isso não só no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então a grande pergunta é se nós podemos dizer que nós amamos a Deus de todo o nosso coração. Que Ele realmente é a pessoa mais importante. E sabe, quando nós amamos a Deus, não existe lugar para ídolos, não é? E, às vezes eu digo assim, puxa vida, às vezes tem jogadores, atores e pessoas importantes e tudo mais, né, que parece que é uma devoção absurda. Gente, a nossa devoção é ao Senhor, é a Ele que nós amamos. Ele é o nosso Deus, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Não é, nenhum homem, nenhuma criatura, nenhum bicho, nada é digno de honra. Deus é digno de honra, Ele é o nosso Deus, não é? A Ele nós atribuímos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A nossa alegria está nele. Como o salmista disse, Tu és a porção da minha herança, do meu cálice. Não é? É Ele que nos dá a verdadeira alegria, não é? E por isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Onde é que estão as nossas afeições? Às vezes a gente vê, por exemplo, mães que colocam todos os seus sonhos e projetos na vida do filho. E quando o filho se distancia ou decepciona e tudo mais, a vida se acaba. Algumas pessoas colocam todas as expectativas no emprego, no trabalho, e quando sai daquele trabalho, perdeu o sentido da vida. Algumas pessoas colocam o sentido da sua vida em certos projetos, em certas coisas. O que nós podemos dizer? É que Deus é o nosso Senhor, que nós amamos a Ele, não é? E nós podemos perder tudo, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Para aqueles que creem em Jesus. E a partir daí nós podemos dizer, né, que tudo pode terminar, tudo pode acabar, mas uma coisa é certa, que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é digno de honra e de glória, e na presença dele nós encontramos perfeita alegria e satisfação. E agora uma coisa que nós precisamos lembrar é que nós somos povo de Deus, como povo de Deus, né, como povo de Israel. Deuteronômio 6 diz, porque tu és
povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Veja bem, Deus está dizendo, não é porque vocês eram melhores, não é porque vocês mereciam, mas porque eu escolhi. E é importante isso, né? Porque a nossa obediência não é para conquistar o favor de Deus, mas é para expressar a nossa gratidão pelo favor que Ele nos deu. E quando nós reconhecemos, não sei se você muitas vezes já parou para pensar, por que eu? Por que o Senhor me salvou? Por que hoje eu consigo ver a realidade da salvação? Isso é a graça de Deus. E daí é importante nós lembrarmos, né, que como igreja, como povo de Deus, eu digo igreja, todos os redimidos do Senhor Jesus, todos nós fomos salvos pela graça. Não existe nenhum mérito, não existe nada, né, que nos faça merecer a glória de Deus. Agora, pelo fato de saber que o nosso Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo, aí sim, veja o que diz. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Eu gosto demais dessa expressão, né? Saberás que o Senhor teu Deus é Deus. Até o seu reformador Martinho Lutero disse, deixe Deus ser Deus. Porque às vezes as pessoas criam deuses à sua própria imagem e semelhança, sabe? O meu Deus é assim, meu Deus... Gente, deixe Deus ser Deus. Deus que se revelou de forma plena. Porque, gente, hoje nós estamos vendo aí pessoas que estão concebendo características de Deus que não tem nada a ver com Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus das Escrituras, o Deus da aliança, né? Aqui diz o Deus que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Guarda, pois, os mandamentos. Então percebem? Guardar o mandamento é uma consequência de saber que Deus nos agraciou, que nos amou, e agora Ele pede de nós este amor, e isso sim é obediência. No capítulo 7, nós temos aí as bênçãos decorrentes da obediência, né? Porque Deus diz claramente, olha, que se nós obedecermos a Ele, Ele vai nos abençoar. Isso não é só no Velho Testamento, é no Novo Testamento também. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que em Cristo nós temos o sim e o amém em todas as suas promessas. Então, e aí nós temos um problema, né? Porque por um lado a teologia da prosperidade determina e decreta, exige seus direitos, essa não é a linguagem bíblica. Não é? Mas por outro lado, algumas pessoas, não precisa nada disso. O fato é que Deus realmente faz promessas e Deus é fiel, mas nós precisamos interpretar com cuidado e aplicar com cuidado. Mas essa é a promessa de Deus de abençoar o trabalho, abençoar as colheitas, abençoar a família, não é? E até, como diz aqui, o Senhor afastará de ti toda enfermidade. Veja, não é a garantia de que não vai haver enfermidade, né? Mas nós vemos o ministério de Jesus, quantas vezes ele curou e restaurou a vida das pessoas, não é? E Deus disse, não tenha medo das nações, porque eles teriam que enfrentar os inimigos. Mas o Senhor disse, o Senhor mesmo é que vai dar a vitória a vocês, mas não se envolvam com a idolatria. É isso que nós temos aqui no capítulo 7. Não é? Então, veja, por um lado, nós devemos evitar, né, essa ideia de bênção, como a gente vê, assim, olha, você tem direitos legais, exija e coisas assim. Por outro lado, eu creio que nós precisamos lembrar que a palavra de Deus, o nosso Deus, promete assim o cuidado e a provisão e a bênção a partir do amor por obediência. Não é? E se Deus, por alguma razão, permite outras situações, é dentro do seu propósito soberano, como a gente viu o caso de Jó, não é? Mas eu creio que é importante a gente enfatizar isso, não é? Que Deus realmente abençoa os seus filhos, cuida dos seus filhos. Aqui no capítulo 8, nós vemos a necessidade de nós o tempo todo reavivarmos a nossa memória, não é? Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Observe que o que ele está dizendo aqui, por que é que eles tiveram que passar pelo deserto? Para que eles pudessem aprender a reconhecer quem era Deus, para que eles pudessem reconhecer as suas limitações, para que eles pudessem sondar o coração, e Deus os humilhou, não é? E sustentou com o maná. E aqui ele diz, não é? Mas que não só de pão viverá o homem, mas de
tudo que procede da boca de Deus, do Senhor, viverá o homem. Aqui está a mensagem, né, de que Deus é o nosso provedor e ao mesmo tempo existe uma coisa mais importante do que alimento, que é a palavra de Deus. Porque pela palavra nós vivemos. E essa é uma coisa que Jesus citou, né, quando ele foi tentado pelo diabo. Então nós precisamos lembrar, né, que o mais importante é receber tudo que Deus diz na sua palavra. Nós temos uma passagem interessante aqui que diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Interessante, né? Eles experimentaram o milagre de Deus, a provisão de Deus pelo maná, que era dado sobrenaturalmente, e que Deus preservou a própria roupa deles, a saúde deles, enquanto eles estavam no deserto. Agora veja o que ele diz no versículo 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Interessante, né? Porque, na verdade, a disciplina do Senhor é que, exatamente porque Deus é nosso Pai, porque Ele nos ama, Ele nos corrige no caminho. Se nós desobedecemos a Deus, então Ele age, não é? Para que a gente possa voltar a temer o seu nome, para que a gente possa voltar para o caminho. É por isso que Ele diz: não te esqueças do Senhor teu Deus. E é Deus mesmo, então, que cuida de nós. Veja o que ele diz aqui: não digas, pois, no teu coração, capítulo 8, verso 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. E aqui está uma questão tão importante, né, na nossa época, que no nosso trabalho, nós temos direito de desfrutar dos frutos do nosso trabalho, mas nunca diga fui eu. Sabe, às vezes há pessoas, né, que não têm o conhecimento de Deus, a gente está tomando uma refeição e alguém diz: será que a gente podia agradecer pelo alimento? Né? A pessoa diz: para quê? Para quê? Fui eu que coloquei isso aqui na mesa. E o fato é que a gente sabe que se Deus não nos der saúde, se Ele não abrir as portas, se Ele nos der sabedoria, a gente não tem, porque é Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, e é por isso que a gente não pode se orgulhar por nossas conquistas. Inclusive, a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. A gente precisa lembrar que se Deus nos abençoa numa medida maior, não é para que a gente possa dizer eu sou mais abençoado que os outros, mas é para que nós sejamos ainda a maior bênção para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos lembrar que vem do Senhor por causa da aliança que o Senhor fez conosco. Então, é preciso pedir ao Senhor sempre humildade. Não é? E eu sei como é difícil, especialmente quando pessoas conseguem uma medida significativa de sucesso e conseguem atingir os seus objetivos. É muito difícil guardar o coração num momento como esse. Às vezes, como Nabucodonosor, nós somos capazes de dizer assim: veja só o que eu construí, veja só o que eu fiz, veja só o dinheiro que eu ganhei, e coisas. Como isso é perigoso. Porque se Deus nos dá essas coisas, é por sua graça. E aí Ele pertence à glória. Depois disso, no capítulo 9, né, novamente Moisés lembra, né, de tudo que Deus fez pelo seu povo, como é que Deus dirigiu, como é que Deus fez a provisão, como é que Deus guardou. Né? E observe aqui no capítulo 9, versículo 4, né? Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti as nações, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra. Aqui está a questão: não diga por causa da minha justiça, porque é a graça de Deus, é o poder de Deus, é o cuidado de Deus, é a providência de Deus. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir sua terra, mas pela maldade dessas nações. Veja só que explicação interessante. Deus disse que aquelas nações da Cananeia estavam afrontando ele através da idolatria, através das guerras, através do sacrifício de crianças, de todo tipo de perversão. Deus disse que a ira dele estava se acumulando e durante 400 anos Deus teve paciência com os povos da Cananeia, mas eram povos extremamente perversos. E como Deus, o juiz de toda a terra, ele estabeleceu que iria julgar aquelas nações através da nação de Israel. Então, se Deus vai dar essa terra a Israel, é porque Deus vai exercer o seu juízo contra aquelas nações. E daí Israel vai dizer: então nós somos melhores, né? Porque Deus está tirando essas nações e está nos colocando na terra. E Deus diz: não faça isso. Porque se vocês me desobedecerem e se voltarem para os ídolos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os cananeus. E foi exatamente isso que aconteceu depois, né? Com o exílio do reino do norte na Síria e depois o exílio do reino do sul na Babilônia, né? Quando o povo se voltou para a idolatria. Por isso nós precisamos lembrar, né, que é a graça de Deus, mas ao mesmo tempo Deus é justo.
E aqui ele lembra então da infidelidade do Senhor, né? Verso 24, capítulo 9, verso 24 diz: rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia que eu vos conheci. E aqui está uma história interessante, não é? Em todo o Velho Testamento o que chama a atenção é a rebelião do povo e a fidelidade de Deus. E é por isso que eu creio que para nós devemos reconhecer isso. Se Deus nos abençoa, não é porque nós merecemos, não é porque nós fizemos a força do nosso braço, mas é por causa do nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é Ele que nos agracia de acordo com o seu propósito para o louvor da sua glória. Essa é a mensagem que nós vemos aqui o tempo todo. E quando o povo se rebela contra Deus e tudo mais, Moisés ainda intercede, não é? Mas a preocupação de Moisés é a honra do Senhor, a glória do Senhor, não é? Por isso que, veja só na oração que Moisés faz pelo povo, diz assim, capítulo 9, verso 27. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui para mim é fantástico, né? Porque na verdade o que Moisés está dizendo, Deus não leva em conta esse povo, porque o povo é rebelde realmente, mas lembra-te da tua promessa, porque tu és fiel, porque tu disseste para Abraão que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar, então cumpre a tua promessa. Impressionante esse tipo de oração. E aqui nós temos um princípio muito importante para a nossa oração, para nosso relacionamento com Deus. Que o nosso objetivo seja que Deus seja glorificado, que Ele seja exaltado, que Ele receba a honra, que Ele receba a glória, como está lá em Romanos capítulo 11, verso 33, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Essa é a mensagem que nós vemos, para o louvor da sua glória. Gente, nós já estamos chegando ao final, né? Eu estou aqui no capítulo 10, né? Nessa visão panorâmica, né? Destacando algumas coisas. Né? E no capítulo 10, então, nós temos Deus mandando fazer as segundas tábuas ali. Você lembra? O povo se rebelou, Deus mandou quebrar as pedras, mas depois Moisés intercedeu e Deus mandou então fazer, e agora existe então esse chamado, né, para guardar a lei do Senhor. E no capítulo 10 então nós temos essa exortação à obediência, não é? E a obediência nos mínimos detalhes da vida. Não é? Capítulo 11, verso 1 diz: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Não é? E aqui está algo. No século XVII houve um grupo de evangélicos chamado puritanos, e alguns deles havia uma crítica, né, de que eles eram muito legalistas e tudo mais. Inclusive eles também eram chamados de precisionistas. Mas quando a gente estuda a história deles, né, daquela época do século XVII, na verdade eram pessoas que amavam e temiam o Senhor. Mas eles diziam realmente que o nosso Deus é preciso. Em outras palavras, que nós devemos ter o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, todos os seus estatutos. E nós estamos vivendo nossa época hoje em dia que parece que as pessoas estão escolhendo isso eu quero, aquilo eu não quero, mas a Bíblia diz, né, de que a nossa obediência ao Senhor deve ser uma obediência total. E o fato é que se nós obedecermos, nós vamos ter os benefícios da obediência, não é? E o fato é que Deus vai abençoar em termos de longevidade, bênção nas colheitas, como nós já vimos, Ele vai dar as chuvas, as colheitas vão crescer, e é por isso que nós não devemos deixar enganar, não é? Que a obediência ela vai produzir essas bênçãos. Capítulo 11, verso 18, para a gente já caminhar para a conclusão. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão para que estejam por frontal entre os olhos. Sabe, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa questão de você amar a palavra de Deus, quanto ama a tua lei e a minha meditação todo dia. Ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Sabe, não é só uma questão de um momento, mas em todo momento nós estamos compartilhando, nós estamos falando. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós estamos instruindo as pessoas ao nosso redor, os nossos filhos, a nossa família, estamos falando a palavra de Deus. Escrevei nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas. Eu achei até interessante esses quadros com versículos bíblicos, né?
mas para que se multipliquem os vossos dias. E aqui está a bênção do Senhor, a obediência e da importância da instrução, da gente ler e estudar a palavra de Deus. Né? Concluindo aqui, ele fala sobre a bênção e maldição. Né? Capítulo 11, verso 26. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Se Deus quiser, na semana que vem eu vou detalhar mais isso, porque hoje existe um problemão aí numa doutrina chamada quebra de maldições. Né? E existem problemas seríssimos da forma como o pessoal entende isso. Mas uma coisa que eu posso adiantar desde já é que a obediência produz a bênção e a desobediência a maldição. A maldição não é uma obra do diabo, é uma obra de Deus por causa da desobediência, e que a forma de se ver livre da maldição de Deus não é quebrar maldições e cerimônias assim, mas é se arrepender dos seus pecados. Lá na frente, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que a gente vê lá em Salomão é basicamente a reafirmação daquilo que nós temos aqui. Gente, nós já estamos chegando ao final, né? A gente chegou até o capítulo 11, né? Se Deus quiser, semana que vem a gente continua o nosso estudo. É lógico que seria muito bom, né, que a gente pudesse ter essa visão mais aprofundada, mas eu acho que essa visão panorâmica é importante. Sim, Geneuza, é suspeita, o seu irmão Luiz Carlos está com suspeita de Covid. Então vamos orar, Né? Então, gente, Deus abençoe, né, a todos, o momento aqui juntos, e aqui a gente está encerrando essa parte do nosso estudo. Só lembrando que mais tarde, pelo Instagram, nós vamos estar fazendo vamos conversar sobre essa questão, será que os dons cessaram ou não? Né? Então, mais tarde a gente vai ter esse momento também com o pastor Herbert. Gente, Deus abençoe a todos. Né? Oi, Vanessa, Deus te abençoe, minha irmã. Então vamos orar, né? Vamos orar o nome do seu irmão, né? Luiz Carlos. Vamos orar por ele. Oh Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento em que nós podemos ler juntos a Tua Palavra, parar em alguns versículos e refletir a respeito das implicações dessas verdades para as nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, o quanto nós precisamos da Tua graça e nós suplicamos, ó Pai, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Livra-nos, ó Deus, do legalismo, livra-nos do liberalismo, que nós possamos obedecer-te por amor, porque a Tua palavra diz, quem me ama guarda os meus mandamentos. Ó Senhor, nós queremos orar agora pela vida de Luiz Carlos, ó Deus, que está com a suspeita do coronavírus, ó Deus. Nós queremos suplicar sobre ele a Tua bênção, Senhor, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre ele, que o Senhor esteja trazendo cura, restauração, Senhor, que ele possa se recuperar bem, ó Deus, e abençoa ele, abençoa a sua família, guarda, Senhor, nós te pedimos. Ó Deus, que nesse momento o Luiz Carlos possa sentir a Tua presença, a Tua graça envolvendo, ó Deus, suplicamos a Tua bênção sobre ele. E suplicamos, Senhor, por tantas famílias, ó Deus, que estão passando por momentos de perda, de dor, de tristeza. Ó Senhor, Tu que és o Deus de toda consolação, Deus, Senhor, esteja alcançando cada lar. Com a Tua presença, Senhor, com a Tua graça, nós te pedimos. E suplicamos, ó Deus, que nos dê sabedoria para esses dias que vão seguir, ó Pai. Que nossos olhos estejam postos em Ti e que o Senhor mesmo guie os nossos passos dentro da Tua vontade, ó Deus, que realmente é boa, perfeita e agradável. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, Tuas filhas. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Não é? A Erika ainda perguntou, né, não chamar o nome de Deus em vão. A palavra literalmente Deus é como nós já vimos, é quando nós trazemos o nome de Deus para justificar certas afirmações, para fazer juramentos, para fazer com que Deus se envolva com coisas que não tem nada a ver com o nome dele. Isso não significa somente mencionar o nome de Deus, mas eu diria que é importante, né, que a gente tome cuidado todas as vezes que a gente pronuncie o nome de Deus, que seja honrando a Ele, né, que Deus... E por isso cuidado com essa linguagem, né? Deus me livre, misericórdia, coisa assim que às vezes acaba sendo basicamente uma terminologia, né? Sem a gente pensar realmente naquilo que está dizendo. Genilson, Deus abençoe seu irmão, viu? Deus esteja lá abençoando, restaurando, né? Deus abençoe
a todos. Tá vendo? Zilda aqui tá aí. Zilda, Deus te abençoe também, minha irmã. Ok, Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, nós estaremos juntos. Ok, abraços, Walter. Ah, então, a live deixa eu só confirmar aqui com vocês, mas se não me engano, a live é sobre os dons espirituais às 10 horas. Deixa eu só confirmar com vocês aqui.